Oi, pessoal do segundo ano, vamos continuar agora. Segunda parte aí, vamos resolver agora uns exercícios mais sofisticados com aquela orientação. Assim que aparecer na tela o exercício, primeiro tenta resolver, né? Dá um pause, tenta resolver aí, depois finaliza a solução, né? Assiste a solução aí, muito melhor, você vai aproveitar muito mais, né? Bom, então vamos lá. Olha só o que eu separei aqui, aplicações mais sofisticadas. Primeiro queremos resolver essa inequação aqui, ó, né? Inequação de novo exponencial. Não adianta a gente ficar tentando igualar as bases, né? Como naquelas aplicações mais imediatas. Então o que a gente faz aqui, ó? Aqui vamos primeiro reescrever o 4 como sendo 2 ao quadrado. Então onde está o 4? Pus 2 ao quadrado e o resto copiei. Aí, aqui a propriedade era conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Só que se a gente vai multiplicar, a ordem dos fatores não altera o produto. Então podemos trocar a ordem aí. Trocando-se a ordem, a gente tem 2 elevado a x ao quadrado. E aí eu fiz o seguinte, já zerei o segundo membro. Então subtraí 6 vezes 2 elevado a x em ambos os membros e somei 8 em ambos os membros. Lembrando que somou ou subtraiu, sempre conserva a desigualdade. Tá? Bom, e aí percebam que onde tem a incógnita x tem a base 2. Isso quer dizer, então, que dá para trocar a variável, técnica da mudança de variável, técnica fundamental que a gente já tinha utilizado nas equações exponenciais, você lembra? Então, a gente chama o 2 elevado a x de uma outra variável t, a sentença fica, então, t ao quadrado menos 6t mais 8 menor ou igual a zero. Que agora na incógnita t, olha só, é uma inequação do segundo grau. E aí lembrando, para resolver a inequação do segundo grau, tinha que fazer estudo do sinal, né? Estudo do sinal. Então olha só, a gente esboçava o gráfico só com o eixo dos valores de t, e aí essa expressão aqui, ó, né? Tem como gráfico uma parábola, porque é quadrática, e de concavidade para cima, porque o a vale 1. Tá aí. Cujas raízes são 2 e 4. Né? Lembrando, ou você faz um Bhaskara lá no seu rascunho rapidinho, ou some produto. Né? Soma 6, produto 8. 2 mais 4 dá 6, 2 vezes 4 dá 8. E aí, ó, fazendo o estudo do sinal aqui, portanto, né? Isso quer dizer que se x for menor que 2, o gráfico está para cima do eixo. Isso quer dizer que o y vai ter sinal positivo. Se x estiver entre 2 e 4, o gráfico está para baixo do eixo x. Então, isso quer dizer que o y tem sinal negativo. Para a direita do 4, o gráfico está para cima, sinal positivo. Daí. E queremos que essa conta toda tenha como resultado um valor menor ou igual a zero. Ou seja, por exemplo, t igual a 3, ó, é solução, porque quando t dá 3, o sinal da expressão é negativo. T igual a 1 aqui, ó, não é solução, porque quando t igual a 1, ó, o sinal é positivo, queremos que dê menor ou igual a zero. Né? Ou seja, pintando aí, ó, os valores de t que tornam a sentença verdadeira são todos aqueles entre 2 e 4, incluindo 2 e o 4, bolinha fechada, porque pode ser igual a zero. Né? E nas raízes a expressão dá exatamente zero. Tá aí. Então, escrevendo com linguagem simbólica, né, matemática, 2 menor ou igual a t menor ou igual a 4. E agora temos que voltar para a variável x. Esses são os valores da variável t. Né? Então, achou o t? Volta para o x. Ó. Reescrevendo, então, vai ficar 2, que é 2 a primeira, menor ou igual a t, que é 2 elevado a x, que é menor ou igual a 4. 4 é 2 ao quadrado. Né? E já tinha saído aqui antes, deu um spoilerzinho aí, né? Como a base é maior que 1, ó, a base é 2, conserva a desigualdade. Então, conservando, a gente tem que 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Conclusão, conjunto solução, olha só, é o intervalo do 1 até o 2, incluindo 1 e incluindo 2. Beleza? Tinha que lembrar aqui, né, do estudo do sinal da função quadrática aqui, né? Cada vez mais a gente está acumulando mais conhecimento, então, né, vamos utilizando aquilo que a gente já treinou.
Então, tá aí na tela o exercício 2, né? Tenta resolver aí primeiro sozinho, dá um pause no vídeo e depois continua. Vamos lá então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, esse 2 elevado a x, 1/3, né, elevado a 2x, eu vou reescrever como sendo 1/3 elevado a x ao quadrado, né? Porque aqui a propriedade é conserva a base 1/3 e multiplicam-se os expoentes, ó, vem para cá, né? Bom, fazendo a mudança de variável, vamos chamar 1/3 elevado a x de t. Então, a sentença fica t ao quadrado menos t menos 2 maior que zero. De novo, é uma inequação do segundo grau, como naquele exemplo. Então, fazemos o estudo do sinal, ó, parábola de concavidade para cima, que intercepta o eixo dos valores de t em menos 1 e 2. Né? Vai lá no rascunho, faz o Bhaskara ou faz someproduto. Estudando os sinais aí, ó, para a esquerda do menos 1, o gráfico está para cima, positivo, entre menos 1 e 2, negativo, para a direita do 2, positivo. Tá aí. Queremos que essa conta toda seja maior que zero, ou seja, tenha sinal positivo. Então, a gente pinta para a esquerda do menos 1, para a direita do 2, bolinha aberta, né? Que nem aqui que era bolinha fechada. Bolinha aberta porque exatamente esses dois valores tornam a conta igual a zero. E não pode ser igual, tem que ser maior que zero. Conclusão, então, usando a simbologia, matemática, né? Então, a gente chega à conclusão de que t é menor que menos 1 ou t é maior que 2. Beleza? E aí, voltando para a variável x, quem que é o t? É 1/3 elevado a x, né? Então, opa, não saiu aqui, faltou elevado a x, mas pensa aí, né, que está elevado a x, tem que ser menor que menos 1, ou 1/3 elevado a x tem que ser maior que 2. Né? Aqui tem o x, aqui só não saiu. Agora aqui, quando que 1/3 elevado a algo vai dar menos que menos 1? Impossível, né? Então, não existe nenhum número que serve aí, porque pega 1/3, eleva a 2, eleva a 3, eleva a menos 2, eleva a 30. Nunca vai dar negativo, nunca vai dar menos que menos 1. Então, não existe nenhum x real que serve aqui. Mas tem aqui, ó. Só que nesse caso, puxa vida, não dá para igualar as bases, né? Verdade, difícil igualar as bases. Mas tinha uma propriedadezinha de logaritmos. Olha só aqui, ó. Lembra que b elevado a log de a na base b dava o próprio valor a. Era uma das consequências da definição, né? Quando você tem um logaritmo no expoente e a base desse logaritmo é a própria base da potência, o resultado é o logaritmando a, né? Aquela lógica. Isso é um número tal que b elevado a esse número dá a. Então, b elevado a esse número dá a. Né? Tá aí. Então, usando essa propriedadezinha, a gente reescreve isso. Olha só, então teremos que 1/3 elevado a x tem que ser maior que 1/3 elevado a logaritmo de 2 na base 1/3. Né? Ó, isso aqui, ó, né? Como essa base do logaritmo é a base da potência, dá o próprio logaritmo do 2, só volta para cá. E aí, sendo a base 1/3, como a base está entre 0 e 1, já tinha aparecido outro spoiler aqui, ó, né? Inverte a desigualdade. Invertendo a desigualdade, então, né? Se aqui era maior que, fica x menor que, né? O logaritmo de 2 na base 1/3. Conjunto solução, então, x é um número real, tal que x é menor que logaritmo de 2 na base 1/3. Né? Nesse caso, eu não escrevi por intervalo que nem aqui, ó, porque é mais fácil por propriedade nesse caso. Na verdade, é quase que equivalente, mas enfim. Né? Dependendo da conveniência, a gente usa uma notação ou outra. Ufa! Beleza? Então, com base aí nesses dois exemplinhos aí, vocês vão ser capazes de fazer os exercícios das tarefas. Vou deixar aí, né, para vocês treinarem aí para a próxima semana. Valeu, pessoal. Abração aí e fiquem em casa.